Bom dia a todos vocês, a todos os carnavalescos aqui presentes, foliões de Jesus, não é isso? Essa é a nossa fantasia, nosso imaginário é Jesus, esses dias consagrados, essa celebração, de certa forma polêmica, alguns exageros acontecem, infelizmente, nesses dias, mas nós estamos aqui, em atividade, em trabalho, buscando nesses dias a nossa reflexão. E por isso nós agradecemos a presença de todos vocês. E dizer que nós somos sempre o plano B. Na ausência, por alguma razão, de alguns companheiros convidados, nós estamos aqui. E um bom dia aos nossos internautas de todo o Brasil e pelo mundo. Obrigado vocês estarem conosco nessa agradável manhã. E nós já falamos aqui esse tema, mas renovando sempre essa proposta, porque falarmos de amigos, e principalmente amigos invisíveis, amigos espirituais, esses que estão presentes na nossa vida, é muito importante, porque nós percebemos no nosso avançar nas casas espíritas, que há uma preocupação, nós achamos excessiva, quase ao limite do medo, em relação aos inimigos espirituais. Dá-se uma ênfase exagerada, desencorajadora para esse tema, e por que não nós resgatarmos aquilo que é mais suave ao nosso coração, que nos faz bem e que está presente conosco, como nós vamos ver onde quer que estejamos, a cada minuto da nossa existência. São os nossos amigos espirituais. E por essa razão nós aqui estamos, para desvendar esse tema, que apesar de tão simples, vale a pena, como dissemos, nós debatermos sobre isso, porque aquece o nosso coração, motiva a nossa existência, brilha os nossos caminhos, quando nós sentirmos a intensa movimentação, a grande preocupação, o carinho enorme e um planejamento fantástico que nós temos ao aqui reencarnarmos. Quando nós vamos perceber que nós estamos, a grande verdade, sempre amparados. Nunca estaremos sós nesses conflitos, nesses desafios, uns maiores, outros menores, que essa vida nos proporciona como lição, como grande aprendizado. E aqui estamos. Vamos lá, Carlão, aqui. Esse passador. Correto. Nós procuramos, na obra básica, o Livro dos Espíritos, se nós formos atentar, nós temos mais de 35 questões aproximadamente, em 1019, falando sobre esse tema. E que, com o avançar dos estudos, foi se desdobrando em livros e mais livros sobre o assunto. Então, vejam, na pergunta 910, é uma pergunta intrigante. Pode um homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Isso, lembrando que foi escrito nos idos de 1857. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade. Nós entendemos que o detalhe está aqui nessa palavra, com sinceridade, verdadeiramente, com humildade, fazer aquela meditação necessária para percebermos o que é invisível aos olhos. Porque no nosso dia a dia, nós estamos, através da luta pela sobrevivência física e moral, nós nos esquecemos, muitas das vezes, de acreditar que nós temos essa presença fortalecedora. E isso, para que possamos percebê-las, nós temos que entrarmos num estado de meditação, de confiança plena, de sabermos que, apesar de invisíveis aos nossos olhos, eles são sensíveis aos nossos corações, a qualquer momento do dia ou da noite. Então ele fala, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Mas missão de que forma, como nós vamos ver, em vários níveis, em várias realidades, para cada um de nós que aqui estamos. E nós procuramos
no dicionário e achamos, por incrível que pareça, mais de 200 definições do que seria a palavra amigo. O que representa a palavra amigo na nossa vida? E, no caso, o amigo espiritual. Nós trouxemos essa, que achamos ela bem-humorada, e que vem refletir bastante a nossa realidade. Amigo espiritual é aquele que sabe tudo a nosso respeito, tudinho mesmo. E nós ficamos pensando, amigo espiritual, ele está invisível aos nossos olhos, mas eles sabem da nossa trajetória, das nossas necessidades, da nossa tarefa principal a executar aqui, e é exatamente por isso que ele está próximo de nós, porque é isso que acontece. De uma maneira bem-humorada, esse companheiro coloca assim, as nossas faces do dia a dia. Todos nós aqui, todos, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que de uma maneira bem-humorada se reflete nisso. No dia a dia nós temos gestos grandiosos e também temos aqueles gestos mesquinhos, que ainda representam tão bem a nossa dimensão humana. E eles sabem disso. Ao reencarnarmos, nós, em toda a nossa história pessoal reencarnatória, muito grande, muitas histórias para contar, hoje nós somos o reflexo de todo esse nosso aprendizado e temos ainda muita coisa a resolver, senão não estaríamos num planeta de expiações e provas, não é verdade? De forma que nós alternamos, às vezes no mesmo dia, gestos, atitudes que são compatíveis com um novo aprendizado em busca da iluminação e também gestos não tão superiores assim, que ainda refletem ainda aquilo que nós temos por resolver no nosso interior. E ele diz, e num dia como hoje, nós, fazendo uma alusão ao carnaval, achamos essa charge muito bem-humorada. Nós, durante 5 dias, nós temos esse momento, um feriadão, em que para muitos de nós é um momento de reflexão, igual nós estamos aqui, temos os nossos jovens, mais de 500 jovens hoje estão nesse período de carnaval em Vitória, os jovens do Espírito Santo, das casas espíritas, no encontro de mocidade, fazendo um trabalho belíssimo durante todo aquele dia. Vejam que aprendizado. Pode ser que muitos de nós não tenhamos tido essa oportunidade quando éramos jovens espíritas, mesmo porque muitos de nós, na mocidade, nem espíritas éramos, não é verdade? Mas eles estão nesse período de 5 dias num aprendizado, numa interação muito bonita lá em Vitória, 500 jovens. Mas nós sabemos que essa não é a realidade do Brasil e muitos que vêm de várias partes do mundo que aportam aqui nesse período, não é isso? É uma verdadeira, para muitos, uma festa da irracionalidade, onde nós percebemos muitas consequências negativas com o decorrer do tempo, às vezes por uma encarnação inteira, muitos se comprometem num momento tal como esse. Então merece reflexão esse período. Graças a Deus, nós que aqui estamos, e vocês que estão aí, pelo Brasil e pelo mundo, estamos num clima diferente, num esforço superior, melhorado. Graças a Deus já superamos essa fase. Mas é isso, ele nos finaliza, ele sabe de tudo a nosso respeito, mas ele gosta de você assim mesmo, sabe das dimensões. É tal qual nós levarmos para o nosso amigo aqui, encarnado. Sabemos de todos os seus vícios, sabemos das suas virtudes, mas ele nos fala bem ao coração. E nós continuamos juntos, caminhando, apoio mútuo, aquela proximidade amorosa, que é exatamente o que nós
e nem estão atentos para essa realidade. No geral, é assim que nós nos comportamos, muitos de nós, durante uma existência inteira, quando não várias existências. Ali, naquele trabalho, às vezes não tão superior assim, mas vamos caminhando e devagar nós vamos tendo essa percepção ao termos contato com essas informações que nos esclarece e não é verdade, meus amigos? Para lá de consoladora. E para muitos de nós, em situações de crise, é a tábua de salvação. Então, para quem tem essa percepção, nós não vamos decair mais no desespero avassalador, não é isso? Na inconformidade, certos fatos da vida que são duros, na rebeldia. Jamais iremos bater a porta do suicídio para aquele que tem essa consciência. Muitos desses, que infelizmente fazem a fuga, é exatamente por não ter essa consciência, não ter essa certeza, e não se sensibilizarem para essas proximidades amorosas que estão lá dentro do seu trabalho, estão lá dentro da sua casa, estão lá dentro dos hospitais. Como nós vamos ver aqui, olha. É uma ideia para lá de consolador e ele complementa. A doutrina espírita, então, vem e coloca numa dimensão muito mais aceitável. Quando ela nos fala que já, na verdade, nenhum de nós, ninguém, mesmo que você não tenha essa consciência, não acredite, mesmo assim está lá, nunca estaremos sós. E ele vai mais longe, fechando essa pergunta que nós achamos fascinante. Sim, em qualquer lugar que estiverdes,
estarão convosco nos cárceres. Ai de nós, se esses nossos irmãos, privados da liberdade, não tivessem naquele ambiente pesado de uma penitenciária, de uma delegacia, não tivesse um esforço espiritual, uma concentração de bons espíritos, as situações seriam muito mais difíceis, mais dolorosas, que nós percebemos em alguns momentos. Ai de nós, se nós não tivéssemos. Atrás das grades, eles não estão abandonados. Existem espíritos abnegados, uma equipe de socorristas, que ali fazem um trabalho de sensibilização, um trabalho de envolvimento, porque sabe que aqueles que estão ali no cárcere, eles estão num momento difícil, resgatando dívidas perante a sociedade. Mas a dívida maior é perante a própria consciência do lado moral, e que eles fazem um trabalho muito humano, muito libertador, muito misericordioso. Nos hospitais, para quem aqui já esteve hospitalizado, e é possível que muitos de nós já estejamos em algum momento, se nós, naquele momento doloroso do trauma, da sensibilização, ficamos fragilizados, não é isso? Física e emocionalmente, ficamos dependentes de medicamentos, de profissionais da saúde, aqui encarnados. Mas se nós, naquele momento, levantássemos o nosso pensamento, aguçássemos a nossa sensibilidade, e a bem da verdade, nós estamos até bem mais propícios a isso. Porque com a fragilização do corpo, os laços se desprendem um pouco e nós ficamos mais ligados e mais próximos ao plano espiritual. E se nós, nesse momento, fizéssemos as nossas orações de verdade, nós perceberíamos a presença de médicos, enfermeiros, auxiliares espirituais. Nós temos livros que nos informam que os trabalhadores da área de saúde, na área hospitalar, ele é muito maior, é muito mais numeroso do que aqueles trabalhadores encarnados que ali estão. E 24 horas por dia, prontamente nos auxiliando. E é provável que muitos de nós tenhamos histórias, que muitos imaginam que foi delírio, lá nas UTIs, nos centros cirúrgicos, nos leitos hospitalares, de percepções de pessoas, parentes nossos desencarnados, amigos desconhecidos que vieram nos auxiliar. E eles estão ali, presentes nos momentos de dor da nossa vida. Enfim, na solidão, em qualquer lugar que estejamos, eles estão conosco. Nos prostíbulos, lá, naquelas orgias de baile de carnaval, eles estão fazendo esforço, gente. Porque nós fomos ensinados, em algum momento, que nesses ambientes só existe os irmãos inferiores. Sim, com certeza, é a maioria. Mas existe muitos trabalhadores no bem, atenuando, amenizando as consequências difíceis ali. Eles estão ali também, falando em nome de Jesus ali também. Que nós imaginamos que lá eles não podem estar, não é permitido, mas é o contrário. Ali se faz um esforço. Na época do carnaval, nós somos informados pelo Divaldo, que nesse período de 5 dias, é um esforço muito grande da espiritualidade em contornar situações difíceis. Aquelas energias difíceis, pesadas, que se abatem sobre o nosso país, é um esforço maior. É a época em que se faz mais um esforço concentrado da espiritualidade, é nesse período. Então aqui estão eles, nos auxiliando, e quem nos trouxe essa informação nos idos de 1857, foi lá o São Luís, Santo Agostinho, ícones da Igreja Católica, que já desencarnados, com a percepção maior, nos falam da espiritualidade, muito além do que falam as religiões. Então aqui estamos, os espíritos amigos, didaticamente, nós podemos dizer que eles se enquadram nessas 4 categorias. Os espíritos protetores, e vocês vão achar uma coisa curiosa, que esse espírito ignorante, isso não existe lá, vou dizer para vocês isso. É algo que nós complementamos e que não está no livro dos Espíritos, viu, gente? Vamos entender, não está no Evangelho. Está, de uma certa forma, colocado, mas simbólico. Mas nós trouxemos isso para nós fazermos um desafio mental aqui nesse instante. Abrirmos a nossa percepção. Os espíritos familiares e os simpáticos. O
Quem são eles? O espírito protetor, todos nós temos um. O bebezinho Mateus ali, que nós temos aqui, bebezinho lindo, antes de reencarnar, nós poderíamos dizer que nós temos um mentor lá do outro lado, que preocupa-se conosco, mas é numa posição diferente, ele é muito superior a nós. É aquele antigo professor, já espiritualizado, já alcançou um nível de conhecimento que permite que ele seja um professor para nós, um mentor, o nosso guru, poderíamos dizer assim, e que nós conhecemos muito bem. Quando estávamos desencarnados, antes de reencarnarmos todos nós temos um responsável por nós, que lá fizemos junto o planejamento reencarnatório. Ele nos deu várias lições do outro lado. Nós estivemos envolvidos com ele décadas antes de reencarnarmos. E trazemos, ele nos ajudou no traçado da reencarnação, porque ele nos conhece. Ele tem uma percepção da psicologia humana, ele sabe das nossas histórias pessoais de cada um de nós. E nos ajudou no planejamento reencarnatório. E aqui está ele. E qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai, olha que coisa bonita. A de um pai para com filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, lá e cá. Mentalmente ele nós, se bem preparados, se preocupados com a espiritualidade, nós sabemos que as ligações se fazem pela sintonia mental, não é isso? Onde quer que estejamos, não existe tempo e espaço, não existe distância. E se nós nos mantermos ligados, fiéis a uma programação esclarecida, libertadora, equilibrada, nós vamos estar sempre ligados mentalmente e lembrando as lições aqui a fazer, mesmo com as dificuldades que apresentemos. Está ali, ajudá-lo, e ele nos aconselha. Nós mantemos uma ponte mental, uma ligação ininterrupta, ou menos deveria ser assim. Mas a realidade prova que nem todos somos assim. Temos os nossos momentos de altos e baixos, e que nem sempre nós estamos com essa ligação, que seria muito interessante se a mantivéssemos. Consolá-lo nas suas aflições. Quem não tem aflição nesse planeta, não é isso? Quem não tem soluções difíceis a resolver, desafios enormes no campo moral, em todos os sentidos. Então nós somos convidados a lembrar das lições que estão aqui, mesmo que não lembremos conscientemente, mas elas estão grafadas tal qual se fosse um quadro mental no inconsciente, e que nos traz hoje aqui, talvez seja por isso que numa manhã de carnaval nós aqui estejamos na casa espírita, não é isso? Estejamos com a nossa família, pensando diferente, lembrando das lições, e sustentar sua coragem nas provas da vida. Muitas das vezes nós precisamos que alguém nos carregue naquele momento de fragilidade, que alguém nos carregue nos braços, nos momentos difíceis. E é assim que acontece. E isso é uma ideia para lá de confortadora. E finalizando, a missão dos espíritos protetores tem duração mais prolongada, pois estes acompanham o protegido desde o renascimento até a desencarnação, e muitas vezes durante várias existências corpóreas. Olha a dedicação, durante muitas existências. Pensemos em nós como aquelas crianças espirituais, às vezes alunos relapsos, preguiçosos. Eu imagino, em particular, no que me cabe, que eu dei e ainda dou muito trabalho ao meu espírito protetor, que eu não sei qual que é, mas imagino que sim, pelas minhas próprias, às vezes, mentalizações, mas estamos no momento de pensar diferente, e nesses esforços, graças a Deus. E caminhando, esse indivíduo, muitos conhecem a história do Brasil, registra, Virgulino Ferreira, o Lampião, não é isso? Quem já não ouviu falar de Virgulino Ferreira? Todos, não é isso? E nós temos uma narrativa interessante que queríamos passar, que foi o estimado conferencista André Peixinho, lá de Salvador, uma mente brilhante, num dos seus livros coloca ele dizendo que até esses
podem nos auxiliar. Não seria um espírito protetor. Virgulino Ferreira, nós sabemos que desencarnou em 1938, lá em Alagoas, não é isso? E ele, no início dos anos de 1950, ele se manifestou mediunicamente para um médium na cidade de Serrinha, lá na Bahia. E ele, devido ao tudo que aconteceu, ele só disse uma frase: maltratei muito minha alma, por isso hoje eu sofro. Já era o início de consciência, por toda a história de Virgulino. Mas, já no final dos anos 50, ele já se manifesta na mesma cidade para o mesmo médium e se apresenta um pouquinho mais alegre e dizendo o seguinte: graças a Deus, hoje eu já sou um servidor de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudando na pacificação aqui da região. Aí o médium, lembrando quem foi Lampião, mas disse: puxa vida, ele mentalmente fez um certo ceticismo, mas você, Lampião, por tudo que nós sabemos, ajudar hoje um servidor de Cristo, ele fez uma negativa e ele percebeu, o Lampião falou: não, mas eu vou explicar para você. É que, agora, ainda mesmo desencarnado, eu sou muito famoso, muito conhecido, e tem muito espírito obsessor que, ao me ver chegar, sai correndo, e por isso eu ajudo na limpeza da psicosfera da região. Vejam vocês, era uma tomada de consciência. Ele, com a história pregressa, a sua realidade anterior, ele ainda via na ameaça uma maneira de ajudar. E isso já é uma retomada de consciência, todos concordamos, não é verdade? E isso está lá registrado. Então, isso nós percebemos. Todos podemos ser sensibilizados a fazer diferente, a mudar a nossa trajetória. E o espírito familiar? Aquele que nos fala, possivelmente, mais próximo da nossa realidade. É aquele, quem é ele? É aquele que desencarnou, um ex-marido, pode ser ele, um ex-amigo, um ex-primo, um ex-irmão, todos esses. E que, ainda preocupados com a nossa situação, eles vêm dias nos inspirar. Durante os sonhos, o que são os sonhos para nós? Quando nós lembramos, tivemos um sonho com um parente tal desencarnado, um amigo tal. Na maioria das vezes são verdadeiros encontros, em que ali se confabula, ali se dialoga e buscam soluções, aconselhamentos. Os sonhos, no mais das vezes, eles servem para isso, para até mesmo atenuar a saudade de entes queridos desencarnados. Acreditem vocês que muitas dessas noites, nesses encontros, são verdadeiros prodígios, milagres que a espiritualidade nos favorece para que nós amenizamos a ausência da saudade, da proximidade física que ainda nos fere. E é um artifício legítimo e que nós devemos valorizar nesses instantes, nos sonhos, nos encontros, mas também durante o dia, naqueles momentos de tomada de decisões, nas nossas meditações, quando oramos principalmente, eles ali se fazem presentes. Se aumenta a frequência e nós conseguimos fazer aquela ponte mental com esses que nos querem auxiliar. O contrário também existe. No mais das vezes, o que nos querem prejudicar é quando nós baixamos a nossa frequência e eles nos alcançam. Então, de uma maneira muito prática, realista, nós podemos dizer que não é tão difícil assim nós nos desviarmos, nos afastarmos daqueles inimigos de ditos espirituais. Não é isso? É uma questão de frequência. Ele não nos alcança e nós não subirmos a nossa e ficamos fora do alcance deles. Nós percebemos aí que teoricamente, na prática, não é tão complicado assim nós ficarmos equilibrados, alegres, felizes, ter uma existência saudável e harmoniosa. E os espíritos simpáticos? São os que atraímos até nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Não é isso? São aqueles que estão ali na rua. Se nós sairmos aqui hoje da casa espírita, nós sabemos que nós estamos rodeados numa multidão de testemunhas. O apóstolo Paulo falava de uma maneira interessante. Quando nós sabemos que em todo lugar onde estejamos, nós estaremos envolvidos por espíritos desencarnados. Aqui, nesse momento, temos muitos.
ao sairmos lá na rua, ao chegarmos na nossa casa, nos clubes, onde quer que estejamos no nosso trabalho, estaremos sempre nessa interação. E exatamente nós vamos nos interagirmos com aqueles que nós temos sentimentos de gosto. Aí nós colocamos muito isso aqui, olha, em qualquer lugar nós podemos interagir com eles. Espírito, e não necessariamente vai dependendo do que nós queremos, das nossas atitudes, das nossas intenções, é que nós vamos atraí-los. Você pode ir para um ambiente, se você gosta de dançar, pode ir. Lá você não vai encontrar só espírito desequilibrado, não. Tem muitos, mas você vai encontrar espíritos também do seu nível, que quer ir lá apenas para uma sadia distração com a sua esposa, com o seu marido. É perfeitamente possível. Então, enfim, nós não precisamos temer essas situações, porque o único responsável por se aquele local, se aquela psicosfera está agradável ou não, pesada ou leve, equilibrada ou não, somos nós. Então, onde estejamos, nós carregamos a nossa bagagem de responsabilidade, nós estaremos bem, se estivermos equilibrados. Nada a temer, portanto, onde quer que estejamos. E eu vou contar uma história para vocês. Um certo velejador americano, em 1972, muito famoso, ele, na travessia entre a África e os Estados Unidos, uma onda imensa tombou o seu barco. Era um barco de última geração. Mas foi tão rápido que ele não teve tempo de mandar um sinal de socorro ou nada. Ele ficou assim. Simplesmente o único tempo que deu para ele não se afogar junto com o barco foi pegar um barco de salvamento e ele, esse indivíduo, ficou à deriva 72 dias. Uma história dramática, interessantíssima. Poucos sobrevivem a mais de 10, 15 dias no mar. Nós sabemos por quê. Sede, a fome, os perigos. E ele, gente, ficou 72 dias. Incrível isso. E ao chegar a ser resgatado por um navio, após esse período, ele no aeroporto, era um americano, ele não era espírita, ele não era espiritualista, ele dizia que nem religião ele tinha, mas ele relatou uma história interessante. Ele disse que para sobreviver a isso, ele teve uma ajuda. Ele imaginava, ele achava que era algo da mente, ou ilusão da mente, que ele criou para se fortalecer. Ele disse que após alguns dias apareceu no pequeno barco que ele tinha, um capitão vestido como um capitão, sentou na proa do barco e ficou com eles mais de 60 dias. E esse capitão o motivava, ajudou ele a perceber como ele colheria água de chuva para matar a sede, como às vezes pescar um peixe para matar a fome. O motivava dia e noite, e nos momentos de desalento em que ele queria desanimar, ele dava uma bronca, o capitão dava uma bronca nele. Mas você tem que levantar, você tem que ter compromisso. E vamos nessa, o motivou. 72 dias, gente. E ele, ao sair, nesse seu depoimento, disse que era um capitão imaginário. Agora, aqui, perante o conhecimento que nós temos, vocês acreditam mesmo que era um capitão imaginário? Tenho plena certeza que não. Por alguma razão, aquele espírito amigo esteve com ele o motivando para que ele não desencarnasse, porque nós sabemos que a maioria dos náufragos, após 7 dias, 10 dias, ele entra num processo de desânimo, de depressão tão grande, e o desespero é tamanho que a maioria deixa se afogar no mar para acabar com aquele tormento. E ele conseguiu sobreviver 72 dias. Olha a mãozinha da espiritualidade na vida de um indivíduo. Aí nós pensamos, em quantas vezes nós tivemos um capitão no nosso barco, ou temos um capitão no nosso barco, a nos motivar, a nos mandar, a rota é essa, vamos pensar. Ele não nos força nada, ele só nos orienta. Quantos capitães, ou qual o capitão da sua vida que você tem nesse exato momento? Você tem algum capitão na sua vida? Pois eu tenho um, e está o tempo todo comigo, me ajudando a nortear esse barco, a procurar ventos melhores, a ver uma rota mais saudável. Graças a Deus, eu agradeço esse meu capitão. Eu tenho uma capitã. Pois é, encarnada eu tenho uma generala, né?
né? Graças a Deus. É um militar também, né? Todos temos, né? No Livro dos Espíritos, pergunta 519. Aí vamos avançar para o coletivo. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm seus espíritos protetores? Temos, não é isso? É curioso. Olhem bem como, de uma maneira inconsciente ou consciente, para muitos, nós temos os nossos, aqui na nossa cidade, nós temos o nosso santo protetor, não tem? A nossa cidade colatina tem uma santa protetora, não tem? Como a Igreja Católica vê, não é isso? Alguém lembra o nome dela? Oi? Exatamente, aqui da nossa catedral. É uma visão religiosa que nós não compartilhamos exatamente assim, com esses termos da doutrina espírita. Mas eles, o espírito superior, ele não tem religião. Graças a Deus, ele está acima disso tudo. Então, que nós queiramos chamá-lo, Nossa Senhora, como é? Aqui no caso? Sagrado Coração de Jesus, exatamente. O Espírito Santo, já como estado, tem também um protetor? Alguém lembra? Nossa Senhora da Penha. O Brasil, na visão católica, qual que é? E na visão espírita? Ismael. Chama-se Ismael, um espírito responsável pela divulgação da doutrina espírita, pela proteção, auxílio. Será que o nome dele é Ismael mesmo? Não deve ser. Mas para o espírito superior não importa nome, não importa sobrenome, não importa título. A única coisa que ele quer, dentro das percepções de cada um, da sua visão religiosa, que nós entendamos e aceitamos e tenhamos essa certeza de que existe uma força superior a nos guiar. E isso nós agradecemos. E o mundo, planeta Terra? Quem é o espírito? Nós entendemos na visão ocidental, não é isso? Que é esse aqui, Jesus. Os muçulmanos têm outra visão. Os budistas têm outra visão. Mas isso vai incomodar algum deles? Não vai. De maneira nenhuma. O que eles querem é encargos. Eles não querem cargos. Não é isso? Eles querem trabalho. Eles querem ajudar. Não importa quem seja. Não importa o nome. Vozes do alto. Agora no nosso dia a dia, no terra a terra, de que maneira eles agem? Aqui. Vozes do alto. Aquela vozinha que às vezes entra pelo ouvido direito, aquele conselho, em momentos que nós estamos assim, várias situações, não é isso? Vem aquela vozinha que às vezes incomoda. O que é isso? O pressentimento, nós falamos. Eu estou sentindo alguma coisa. Está uma coisa esquisita, né? Os nordestinos falam, tem um rói-rói aqui dentro. O que é isso? É algo misterioso. É sempre uma advertência do Espírito protetor. Aí, finalizando, resumindo, ele fala assim, na maioria das vezes é um conselho íntimo e oculto de um Espírito que quer o vosso bem. Isso aí. Eles estão ali pelas ondas mentais do pensamento, enviando aqueles bons conselhos, as boas energias. Só a presença dele já é estabilizadora, devido à psicosfera que ele apresenta. O cheiro dele é bom, do espírito superior. Ele tem um perfume natural. Ele carrega isso, a conquista espiritual dele é tamanha, que ele, onde chega, ele é agradável à presença dele, né? Nós imitamos muito isso, não é isso, gente? Todos nós. Como nós não temos um cheiro específico ainda na nossa alma, aí tem o quê? Tem um boticário para resolver isso, né? Tem a Avon, não é? Nós fazemos utilização de métodos artificiais ainda, eles não precisam de desodorante. Eu gosto de pensar que Jesus era o cabra mais cheiroso que teve no mundo. Vocês já viram onde é a Palestina? Quem já viu a Palestina? Aquele é seco, é um deserto, quase um deserto, pedra, areia, sol tremendo. Mas devia ser, ele não precisava de desodorante, que exalava dele, mesmo do corpo físico, que provinha de um espírito de mente superior, devia ser cheiroso aquele homem, né? Não, que chegasse perto dele, mesmo suado.
na Palestina. Então vamos pensar de uma maneira assim bem-humorada, que nós vamos entender essas questões. De modo que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem falar em nós. Todos nós ouvimos aquela vozinha, às vezes chata, né? Não faça isso, não vá por ali, olha o que você vai fazer. De verdade, já aconteceu isso com vocês ou só acontece comigo? Com vocês também? Pois é. E aqui ele fala aqui, ó. Olha o que acontece. Mas, como nem sempre damos isso a devida importância, oferecem-nos outros métodos mais diretos, servindo as pessoas que nos cercam. Eles têm uma sabedoria imensa. Como nós somos desconfiados, ou não acreditamos muito, ou não queremos acreditar naquela vozinha, que muitos falam que é aquela vozinha chata no nosso interior, nos podando, não é isso? A psicologia fala que é o pai repressor, aquela coisa toda. Eles, nos querendo bem, gente, vamos atuar no plano B, então. Como é que seria? Esse indivíduo está muito indisciplinado. Ele não aceita, nós planejamos tudo, mas ele está aqui com outras intenções, para ele não se prejudicar mais ainda, vamos utilizar métodos, eles têm recurso de improvisação. E aqui está um deles. Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes e infelizes da sua vida, fazendo um levantamento. E verá que em inúmeras ocasiões recebeu conselhos que nem sempre foram aproveitados e que lhe teriam poupado muitos sabores se tivessem sido escutados. Que é isso aqui, né, gente? Existe um ditado antigo que fala que nós fazemos ouvido de mercadores. Sabe o que é isso? Faz que não ouve. Aquilo ali, mas eu deveria fazer aquilo, mas deixa para lá, em outro momento eu faço. Vou me esbaldar nessa aqui, vou fazer isso que os meus instintos estão pedindo, que a minha situação está pedindo, depois a gente vê como é que fica a fatura, né? E nem sempre nos damos bem. E como é que eles fazem isso? Os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, olha que coisa curiosa. Seguramente uma vez que aconselham as pessoas. Exercem essa influência de uma forma além dos pensamentos que sugerem. Ou seja, de uma ação direta sobre a realização das coisas, sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Eles atuam sim, nos auxiliam no plano B, naquela situação que eles estão percebendo que nós estamos prestes a decair. E como é que isso acontece? Nós vamos contar uma outra historinha para vocês perceberem como isso acontece de maneira direta, sutil e poderosa. André Luiz Peixinho, mais uma vez, meu querido companheiro, me permita, sou seu fã. Ele nos conta no seu diálogo que ele, após uma conferência sobre a paz lá em Salvador, fazendo uma conferência para muitas religiões, ele é um excelente conferencista, ele diz que após a palestra, um rapaz, um jovem de 20 e poucos anos, o procurou. E ele contou a sua história comovedora. Ele disse que ele não tinha família, já desde os 4 anos de idade ele vivia perambulando pela Salvador. E essa aqui chama-se a Praça da Piedade, lá em Salvador, quem conhece, essa imagem que está aí. E ele ficou ali durante muitos anos nessa praça. A maioria dos que residem na rua, eles cheiram muito, para fugir às vezes daquela confusão mental, da dureza da vida, nós não estamos aqui justificando, estamos explicando, eles usam drogas, álcool, e a maioria dos companheiros da idade cheiravam cola, é muito comum. Mas só que ele não fazia isso, ele não cheirava cola. Mas ele tinha uma especialidade curiosa. Ainda abandonado pelas ruas, naquela violência, na autossobrevivência, ele tinha um canivete, que ele quase sempre, nas suas refregas, o que ele fazia era cortar a barriga das pessoas com aquele canivete, para defender. Passava, riscava a barriga das pessoas com aquele canivete. E ele era preso, ia para a FEBEM, era econômico, e ele passou mais de 40 vezes, entre idas e vindas ainda. Qualquer coisinha ele riscava a barriga das pessoas com canivete. Nunca matou ninguém. Mas, um certo dia, olha como é poderosa essas intervenções. Ele, numa das regiões lá do Pelourinho, quem conhece o Maciel, a famosa zona de prostíbulo, olhem bem do que nós estamos falando. Uma zona de prostíbulo, chamado Maciel, lá no Pelourinho, que o Carlão conhece, né, Carlão?
Pois é. Então, ele conheceu uma prostituta. E numa determinada noite, essa prostituta o colocou no colo, o aconselhou, e ele, para fazê-lo mudar de vida, conversou com ele a noite inteira. E ele se sensibilizou, saiu das ruas e eu lhe disse, hoje, ele contou para ele, eu sou a tradução de que o amor, do que o carinho pode fazer na vida de uma pessoa. Hoje eu coordeno uma ONG aqui em Salvador, onde já recuperou mais de 100 jovens daqueles mesmos, muitos deles conviveram com ele na época, viciado em drogas. Ele fazia um trabalho belíssimo, semi-analfabeto esse rapaz, mas foi sensibilizado por uma prostituta. Agora nós vejamos, fazendo um juízo de valor, né, gente? Da onde vêm os auxílios? Ainda nos nossos preconceitos, não é isso? Cada um tem um caminho a seguir. Sabe Deus, essa mulher, o quanto influenciou positivamente, foi um anjo na vida dele, era uma prostituta. Aí nós nos perguntamos, ele questiona, ele fala, e se fosse eu que esse rapaz procurasse? Eu, presidente de uma casa espírita, aqui um evangelizador, me procurasse, eu quero frequentar a sua casa espírita, nós pensaríamos duas vezes, sei lá, vou trazer esse indivíduo difícil, vai que ele vai riscar a barriga do Geraldo aqui na casa espírita, como é que fica? Eu fico em má situação, não é isso? Mas ele foi acolhido, e por quem, em que situação, em que lugar, e fez diferença na vida dele para sempre. E os 100 jovens que ele já tinha recuperado, é a realidade que demonstra isso, poderosamente. Vocês vejam, da onde vem a ajuda dos amigos. E no sentido pessoal, gente, tem muitos aqui casados, não tem? Muitos estou vendo casados aqui, muitos de nós. Muitos aí têm uma afeição. Mas vocês já se perguntaram, Peçanha, você mais a Glória, de que forma que aconteceu a aproximação? Sei que foi aqui na sociedade. Foi quando vocês se conheceram? Já imaginaram qual o espírito, qual foi o esforço de indivíduos amigos seu e dela? Que eu estou falando você, você me permite ser meu amigo, você não vai ligar, né? Pois é, que para você e para mim esse é um bom exemplo, esse casal aqui, por isso que eu estou falando. Você já imaginou qual que foi o esforço por trás dos bastidores, que movimentou essa aproximação, alimentou essa afeição e faz com que vocês estejam juntos hoje? É um grande esforço, não é isso? Amigo seu, amigo dela, que sabia das necessidades de convivência, de reparação, às vezes, de encarnações, que ninguém está com alguém por acaso. Você já se perguntou, Eduardo, de que forma se deu? Você lembra o primeiro dia que você olhou para ela olhou para você? Em que lugar que foi? Eu não vou perguntar não, porque o homem é muito esquecido, às vezes ofende, mas se perguntar para a mulher, ela sabe, né, Marli? Ela sabe a roupa com que você estava, o perfume que você estava, a camisa que você estava, a mulher lembra. Você lembra também? Pois é, olha a sensibilidade feminina. E lembra do que aconteceu, aquele primeiro olhar. Vocês lembram? Os casados aqui. Faz uma retrospectiva aqui. Os que são ligados. Em que lugar que eu conheci fulana? Que dia? O que é que rolou naquele dia? Aí nós vamos pensar, vamos aumentar a nossa percepção. Será que foi só nós mesmos ou houve um esforço de aquele que talvez seria o nosso filho, né? Espírito lá querendo reencarnar. Vamos, gente, vamos dar um jeito de casar aí que eu preciso reencarnar, não é? Dá um jeito. Vão estimular essa criatividade. Sim, é o que muito acontece. Nós percebemos nisso. E nós vamos dizer para vocês uma historinha, que nós gostamos de historinha, essa é genial, do Simonetti. Simonetti, meu amigo de Bauru, grande escritor, me permita utilizá-la, é sua. Está lá no livro Atravessando a Rua. Ele diz assim, o título dela, da historinha, é Com menos ficou pior. Olha o que ele fala. Ele fala de um casal. Jonas e Suzy se conheceram numa grande cidade. Aos 18 anos, 17, começaram a namorar. Olha que interessante. E o curioso, ambos tinham a percepção que quando casasse, eles teriam 6 filhos. Eles queriam ter 6 filhos. Tanto ela como ele. Eles não tinham combinado nada disso. Foi até surpreendente. Mas você quer ter meia dúzia de filhos? Pois é, eu também quero ter 6, então deu certo. E ambos casaram-se. Ele tinha uma boa profissão e estava evoluindo, e veio o primeiro filho. Eles queriam ter 6 filhos ali, na multidão.
Veio o primeiro filho, uma menininha linda, criancinha adorável. Não é isso? A força da nossa vida. Os pais sabem disso. Alegria da casa. E veio o segundo filho. Tem aquele tamanho pestinha da rua, vocês conhecem? Alguém conhece? Quebra vidraça, fala palavrão, mostra a língua. O chamado imperativo. Aquele doidinho, né? Talvez alguns de nós aqui tenhamos sido isso, né? Pois é, veio o segundo, aquele diabinho em pessoa, aquela criança adorável que fazia tudo quanto ele estrepulia. E veio o terceiro, uma criança que ela tinha um problema mental, uma dificuldade. Nós poderíamos dizer que ele seria uma síndrome de Down, ou qualquer outra situação. Que aí os pais já baquearam, começaram a pensar, puxa vida, nós já temos esses 3, mas nós tínhamos um compromisso para os 6. Mas, como é de direito, eles sentaram e começaram a questionar se eles queriam ter meia dúzia de filhos. Tomaram a decisão. A mulher foi no médico e fez a cirurgia, arrancou as trompas, fechou a fábrica. E o que começou a acontecer? Só que, curiosamente, após isso, após essa cirurgia, o ambiente da casa ficou ruim, pesado, difícil, eles não sabiam identificar por quê. Era aquela tristeza geral, mesmo com toda a alegria, com toda a facilidade que eles tinham, economicamente falando, a amorosidade entre o casal, mas, misteriosamente, ficou ruim, pesado. E os Espíritos nos explicaram por quê. Quem seria o quarto filho? Era um ex-inimigo de encarnação passada, que eles tinham combinado com ele, olha, nós vamos te acolher como filho. Vamos ver se a consanguinidade, a proximidade dentro do mesmo teto, possa desfazer enganos, situações difíceis de outras encarnações. Porque a família é isso, né, gente? Quantos que nós temos dentro da nossa casa? Graças a Deus, por providências de Deus, que nós trazemos na forma de filhos inimigos do passado. Graças a Deus, um processo educativo. E ele, ignorante que era, ao vendo o compromisso desfeito, o que ele fez? O que tipo dos ignorantes? Agressividade. Foi para dentro de casa, começou, durante os sonhos, a perseguir, mentalmente enviava aqueles dardos mentais para o casal, e era uma desarmonia total pela revolta desse companheiro, que se viu, de certa forma, impedido de reencarnar. E quem era o quinto filho? Era uma criatura, uma alma feminina que tinha sido desencaminhada pelos 2 encarnações passadas. E ela, tendendo à depressão, ficava dentro de casa, ligada mentalmente, chorando por aquela situação perdida, lamentosa, e ficava aquele clima abafado, desesperador, devido a essas presenças. E quem era o sexto filho? Quem que vocês imaginam que era? Chutem alguém aí. Que os apoiaria na velhice, sabia dos desafios que eles iriam passar. Quem era? Era um espírito superior, o mentor, um dos mentores que combinou com eles, olha, eu sei que vocês vão fazer essa tarefa, e eu serei o sexto filho de vocês, os ajudarei na velhice, os ajudarei a criar essas crianças, algumas difíceis, indisciplinadas, que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Mas ele, superior que era, simplesmente lamentou a situação e ficou à distância. E aí nós vemos, com menos, quer dizer, com 3 filhos ao invés de 6, não ficou pior? Nós não estamos aqui criticando a decisão de casais de terem 1, 2, 10 filhos, não é isso. Mas nós devemos pensar que hoje é um exagero muito grande. Na minha opinião, me perdoem, casais que podem ter 2, 3 filhos, eles têm 1 ou às vezes nenhum, por alguma razão. E vocês já se perguntaram, olha que coisa curiosa, por que um americano, um europeu, vem numa favela da Bolívia, do Brasil, buscar uma criança para adotar? Ele veio especificamente, assim, aleatoriamente, o que vocês acham? Aquele que está lá com eles, às vezes de cor diferente na pele, e cultura diferente, é estranho para esse casal? O que vocês acham? Nós temos certeza que não. Não é isso?
Nós temos certeza que não. São compromissos que por alguma razão não puderam ter como os filhos consanguíneos, mas foram lá e buscaram aquele que eles tinham feito compromisso. Olha que coisa bonita. No dia mostrou um casal assim, da Itália, brancos que nem a neve, adotaram 3 crianças, 3 irmãos, assim, de cor bem negra, que voltaram anos depois para descobrir os pais biológicos. Pois é. Nós vemos exemplos belíssimos para esse mundo afora, mas ligado para um sentimento de quê? De responsabilidade. Eles vêm, graças a Deus, muitos vão lá e traz e forma aquela família harmoniosa, faz um bem para o coração. É uma vitória pessoal do casal, quando conseguem superação além dos preconceitos. Não é isso? E finalizando, nós nos vamos fazer uma pergunta para todos vocês. Se nós temos amigos espirituais desencarnados, invisíveis aos nossos olhos, agora trazendo para a nossa realidade, aqui encarnado, nós temos muitos, não é isso? Não seria aquele espírito superior que viria auxiliar? Aí nós vamos perguntar mais uma vez a vocês, eu já me fiz essa pergunta. Qual é que você colocaria, ou quais, encarnados, na condição de espírito amigo, de protetor, de superior? Vocês pensem, cada um nós temos a nossa realidade. Lembrem das suas vidas, dos momentos que vocês vão sentir. Que às vezes muito próximo de nós existem heróis anônimos. Pessoas que estão ali de uma maneira oculta, simples, singela, na invisibilidade, mesmo encarnado, a nos apoiar incondicionalmente, nos momentos difíceis, nos desafios. Vamos lembrar desses que fazem um esforço de reencarnar para nos auxiliar, ser um verdadeiro anjo ou uma anja, né, na nossa vida. E eu gosto muito dessa... Não precisa saber o nome dele. Apenas pense nele, fale com ele, chame-o como quiser, o Espírito desencarnado, mas chame-o. E mais ainda ao Espírito, agradeça-lhe por suas incansáveis horas ao nosso lado, nos protegendo, nos aconselhando, nos amparando. Vocês sabiam que nós fazemos isso muito pouco? Nós não nutrimos um sentimento de gratidão como deveríamos. Se nós tivermos uma existência, fazendo uns cálculos básicos, 70 anos de existência, nós vamos ficar 1/3 dessa existência dormindo, 23 anos mais ou menos, não é isso? E nós vamos passar o outro 1/3, após os 16 ou os 24 anos, trabalhando, 8 horas por dia, com direito a 2 horas de almoço. Mas 16 anos nós vamos passar trabalhando, tendo essas horas de almoço, não é isso? E se nós contabilizarmos o tempo que a partir de uma certa idade, nós começamos a fazer fofoca, falar coisas desnecessárias, perder tempo com assuntos que não são construtivos, lembrar mais da vida das pessoas do que a da nossa, se nós contabilizarmos esse tempo, nós vamos passar 4 anos ininterruptamente fazendo fofoca. 4 anos. Uma encarnação de 70. Mas agora, os espíritos amigos reclamam que nós não temos gratidão, nós não nos fazemos a nossa parte. Porque se contabilizarmos o tempo que nós passamos fazendo oração, aquela oração fragmentada no final da noite, ou durante o dia fazendo meditação, nós vamos passar 260 dias apenas em oração, se contabilizarmos. Vejam vocês, eles têm razão de reclamar da nossa irresponsabilidade e falta de gratidão, não é verdade? Que possamos ficar mais atentos. E quem é o Espírito encarnado que nós gostaríamos de dizer aqui? Trouxemos essa quadrinha para vocês, que para nós representa muito, é a mãe. Está aqui, ó, aquela criancinha. Muita gente discute como se parecem nossos espíritos protetores. Eles como anjos, com as grandes asas e auréolas douradas. Vamos lá. Como espíritos de luz e barba branca, mas na hora do sono eu sempre me lembro da verdade. Olha que coisa bonita. Eles só podem ser parecidos com a mamãe, né? Me emociona, porque eu acho que todos nós temos uma história muito forte com essa criatura feminina que vem como mãe, abnegada, a maioria delas, trabalhadoras no bem, renúncias muitas, e que está aqui para nos servir de exemplo.
E eu gostaria de agradecer e dizer, Brian Weiss, falando sobre isso, ele lembra que após o Brian Weiss foi o que trouxe aquele psiquiatra americano, que trouxe, falou sobre as vidas passadas, não é isso, gente? Ele não é espírita, nem espiritualista ele se considerava. Mas após um trabalho médico que ele fez como psiquiatra, descobria nas pessoas relatos de outras existências, ele fez um livro, Muitos Mestres, Muitas Vidas, e aí tudo começou. Ele disse que no final de uma suas conferências lá nos Estados Unidos, uma jovem de 23 anos o procurou e contou a seguinte história. Ela disse que desde pequena, desde os 2, 3 anos de idade, quando ela dormia, deitava na sua cama, ela estendia a mão, alguém segurava na sua mão de uma maneira tão forte, tão calorosa, tão humana, que ela se sentia segura. Certamente ela olhava, não via nenhuma forma física, olhava embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, mas ela, sempre ao deitar, essa mão segurava e dava conforto para ela, trazia alegria, motivação, segurança. E o tempo foi passando, sempre nos momentos de angústia, dificuldade, ela deitava, já sabia como fazer. Essa mão segurava aquele calor humano muito forte. E ela se casou aos 20 anos e não contou isso para o seu marido, porque ela tinha uma certa vergonha, um certo receio disso. E aos 22 anos ela ficou grávida, vejam vocês. E para desespero dela, 9 meses de gravidez, é um momento de fragilidade da mulher, desafiante, né? Ela estendia a mão e nada, a mão desapareceu. Justamente no momento de gravidez, 9 meses, ela deitava assim, a mão, nada. Teve uma menina, após 9 meses, linda criança. 2 meses depois, ao brincar com a criança na cama, essa criança segura sua mão. E o que acontece? Ela reconheceu o antigo toque. O antigo protetor voltara na forma de uma filha. É por isso que os heróis, os protetores, estão mais perto do que nós imaginamos. E devemos agradecer por isso. A todos vocês, a todos que nos veem, um ótimo domingo para todos nós. Muito obrigado.